Oi, gente, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo. Aqui nós falamos sobre como nos tornar mais feminina. O tema de hoje é como ser feminina mesmo quando tudo na vida vai mal. Bom, às vezes, com as decepções da nossa vida, com os nossos planos que vão por água abaixo, ou quando parece que a nossa vida tá parada, eu entendo que às vezes é difícil a gente ter espaço mental para pensar em melhorar, para pensar em ser a nossa melhor versão, para pensar em ser mais feminina. A gente, na verdade, foca muito naquele problema, né, que a gente está passando, naqueles problemas. Nós tendemos a nos preocupar e, gente, isso é normal. A gente se preocupa com as coisas que estão acontecendo, as coisas que estão fugindo do nosso planejamento e, às vezes, não sobra espaço mental para a gente pensar em feminilidade, né? Em como ser melhor, em como ser a nossa melhor versão. Não é fácil a gente focar na nossa feminilidade, focar em ser melhor, focar em evoluir quando as coisas vão mal. Na verdade, a gente foca naquele problema, a gente se preocupa com aquele problema e a gente sofre com aquele problema, né? E a gente muitas vezes não consegue aprender nem pensar nada positivo sobre aquilo. Mas na verdade é porque a gente não é treinada ainda e a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Se a gente já sente dificuldade de estar alinhada com a nossa feminilidade, mesmo quando a vida está indo relativamente bem, não tem muitos problemas, assim, talvez não vá muito para uma linha de abundância, mas que não tenha muitas preocupações, muitos problemas quando você está ali num período que tá estável. Mesmo nesses períodos mais de mar manso, a gente tem dificuldade de colocar em prática a nossa feminilidade e de pensar em melhorar, de pensar em evoluir. Porque ser feminina não é um hábito que a gente já cresceu com. Na verdade, é um pouco ao contrário. A maioria das mulheres hoje, nós crescemos já desalinhadas com a nossa essência feminina. Por inúmeras questões. Os traumas deixam a gente mais fechado, os sofrimentos, as coisas que a gente passa que são difíceis, deixa o nosso coraçãozinho feminino mais fechado para o mundo mesmo, deixa a gente um pouco mais amargurada, um pouco mais cansada. Nós não crescemos já com a mentalidade de que nós mulheres podemos ser femininas e podemos conseguir alcançar muitas coisas na nossa vida sendo feminina, sendo nós mesmas, estando alinhadas com a nossa essência. Então, já não é fácil quando as coisas vão bem, né? E quando chega a dificuldade, é aí que a gente se perde mesmo. E qual que é o nosso espelho? Qual que é o nosso exemplo na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa rotina, no nosso ciclo mesmo familiar, de amigos? Nós geralmente temos mulheres como exemplo, mulheres que explodem nessa situação, né? Que chutam mesmo o pau da barraca, ou então que choram, que sofrem mesmo assim, que sofrem muito, que desestabilizam com muita frequência quando vem uma dificuldade, que não sabe lidar com isso, tanto de forma externa quanto de forma interna. Então esse é o modelo que nós temos, né? Você pode conhecer uma mulher que seja diferente do que eu tô falando agora. Algumas mulheres, óbvio, vão conhecer, mas a maioria, elas não sabem lidar muito com essas dificuldades. Elas não sabem continuar alinhadas, continuar conectadas com a nossa feminilidade quando vem essas dificuldades. Então, se nós temos como exemplos mulheres que explodem numa dificuldade, mulheres que paralisam, que choram e que fazem muito drama, e é um drama assim, gente, eu digo que é um drama porque às vezes a gente faz, né, drama com as coisas, não que seja intencional, não que nós queremos fazer drama, mas porque a gente não sabe lidar com essa situação, tá? Então, quando a gente passa por uma situação difícil, se a gente tem como exemplo mulheres que
explodem, mulheres que fazem muito drama, mulheres que mergulham naquele sofrimento e que é muito difícil de sair, quando a gente passar por uma situação parecida, nós vamos replicar essas atitudes, nós vamos lidar da forma que nós aprendemos, com exemplos que nós tivemos das nossas mães, das nossas avós, das nossas tias, das nossas irmãs, das pessoas que nós temos ao nosso redor. Nós vamos tender a replicar aquele comportamento que elas tiveram num momento parecido, numa dificuldade, numa fase difícil. Porque foi isso que nós aprendemos. Esses são os exemplos que nós temos até hoje, né? Certamente, gente, hoje a gente não vai falar sobre ser feminina quando a vida vai bem, né? Porque, como eu falei, mesmo quando a nossa vida, nós estamos numa fase estável da nossa vida, mesmo assim, nós temos dificuldade de sermos mulheres mais femininas, sermos a nossa melhor versão. Nós temos essa dificuldade. Então, quando chega às dificuldades de fato, a nossa dificuldade em ser feminina, em ser a nossa melhor versão, ela dobra. Então, a gente vai falar aqui sobre isso, sobre ser feminina, como ser feminina quando a minha vida vai mal, quando as coisas não dão certo pra mim, como ser feminina, sendo que às vezes a gente não tem espaço mental para pensar sobre isso, a gente está muito preocupada com os problemas, né? Então, não vai ser sobre como ser feminina quando a nossa vida está estável, quando nós estamos numa fase boa, numa fase estável. É ser feminina na dificuldade. E é aquilo, né, gente? Na verdade, não existe momento mais fácil ou mais difícil quando a gente está começando nessa caminhada de ser melhor, de ser mais feminina. Não existe, porque tudo é muito novidade, tudo é muito novo, né? E a gente não tem domínio sobre o que a gente não conhece. Então, nada é fácil quando a gente está começando. Quando a gente quer implementar um estilo de vida novo, um hábito novo, nenhum momento é fácil para isso. Tanto a dificuldade quanto a vida cotidiana, quanto a rotina normal, quanto uma fase estável que a gente está passando. Quando a gente fala sobre como ser feminina na dificuldade, quando a minha vida vai mal, certamente nós precisamos falar das virtudes que a gente precisa ter para lidar com esse momento. Não que a gente vá passar por esses momentos de dificuldade plenas, que nós não seremos abaladas, que nós não ficaremos estressadas, que nós não ficaremos chateadas, tristes mesmo, preocupadas, ansiosas, enfim. Não que isso não vá acontecer, porque vai acontecer. Nós somos seres humanos, nós somos mulheres humanas de carne e osso, então nós vamos ter essas dificuldades. Quando a gente chegar nessas dificuldades, é inevitável que a gente sinta uma ansiedade, é inevitável que a gente se preocupe com isso, é inevitável que a gente às vezes fique chateada. Então, nós não passaremos plenas, mas se nós tivermos as virtudes, se nós tivermos a mentalidade certa, nós conseguimos passar por essas dificuldades, nós conseguimos lidar melhor com essas dificuldades. E quando a gente fala em virtude, quando a gente fala em ser virtuosa, em ser virtuoso, nós não podemos deixar de lado o otimismo, né? Que é uma mentalidade, uma característica que nós precisamos ter para lidar com essas dificuldades. Quando nós estamos alinhadas com a nossa feminilidade, nós somos mulheres mais otimistas, nós não somos mulheres pessimistas. É daqui que eu quero começar. Porque quando nós olhamos ao redor, quando nós olhamos a nossa vida e nós só enxergamos os problemas, e nós só enxergamos que tudo dá errado pra gente, o meu trabalho não dá certo, eu não consigo um emprego que eu goste, ou eu não consigo ser daquele jeito que eu queria, não consigo... Enfim, quando a gente para e só enxerga as dificuldades na nossa vida, nós estamos sendo mulheres pessimistas. E ser pessimista não está alinhado com a nossa essência. Isso não é nosso, isso não é da nossa essência feminina. Tá? É óbvio que é uma
uma coisa, né, gente, que nós seres humanos temos mesmo. Nós somos pessimistas de vez em quando. Mas quando a gente fala, quando se trata de evoluirmos, de ser a nossa melhor versão, de melhorar, de ser um descanso para as pessoas ao nosso redor, nós não podemos cair no pessimismo. Nós temos que olhar para frente. E nós vamos falar sobre isso hoje. Bom, existe a feminilidade e existe o extremo feminino, o extremo dessa feminilidade. Eu concordo que nada demais faz bem. Sabe, gente? Eu não gosto de extremos. Eu não vou pra extremos. É isso, é isso. Ou se não é, não é. Tipo 8 ou 80. Eu não concordo com extremos. Eu acho que se a gente estiver em equilíbrio, a gente consegue lidar melhor com o mundo, com as pessoas, com as nossas emoções. Como tudo na vida, a feminilidade, ela tem um extremo. A nossa essência feminina é uma essência mais emotiva, é uma essência mais sentimental, nós somos mais entregues, nós sentimos mais as coisas, né? Então, tudo, não que o homem não sinta, ele sente, mas dentro da gente, nós que somos mulheres, tudo isso é muito intensificado. Nós somos um turbilhão de emoções. E quando nós estamos no extremo, esse turbilhão, essa intensidade de emoções, de pensamentos, eles tornam um caos. Eles acabam tendo tanta desordem ali, aqui dentro da gente, que acaba que a gente vira um caos, sabe? É um vulcão em erupção. É como se fosse um oceano. A nossa feminilidade pode ser comparada como um oceano. O oceano tem os seus momentos de calmaria, mas ele também tem os seus momentos de revolta. Quando nós estamos no extremo feminino, ou a gente cai para um lado, ou a gente cai para o outro. Ou a gente descansa muito, ou a gente vira um caos. E por que eu tô falando isso? O que isso tem a ver com a minha vida estar uma bagunça? O que isso tem a ver com a minha vida estar dando tudo errado? Tem a ver, gente, porque quando nós passamos por momentos difíceis, nós ou viramos um oceano em um oceano agitado, um vulcão em erupção, ou a gente vira um oceano paralisado, a gente vira uma planta, sabe? Porque, pensa comigo, quantas vezes nós paralisamos diante de uma situação difícil e a gente mergulha num sofrimento, assim, a gente paralisa mergulhando naquele sofrimento. Eu sei que você passou por isso, porque eu também passei e, gente, eu passo às vezes ainda, sabe? Ou então a gente vira um caos. Ou então a gente se sente perdida, a gente vira um caos, a gente explode, a gente chuta o pau da barraca. Eu acho que todas nós, pelo menos, já fizemos um pouco das duas coisas, né, gente? Quem nunca? Entender esses dois pontos é fundamental para entender qual o nosso tipo de comportamento, geralmente, quando a gente passa por essas dificuldades, por essas situações difíceis que demandam mais da gente. No momento que eu olho para minha vida e parece que tudo dá errado, parece que tudo tá parado, que nada vai para frente. Só a vida dos outros que anda, só a vida da amiga que anda, da prima que anda. Bom, em primeiro lugar, quando nós estamos bem alinhadas com a nossa feminilidade, nós somos otimistas, nós conseguimos olhar para as dificuldades e ter esperança e pensar que essa situação não vai ser assim para sempre. A primeira porta é o otimismo. Quando a gente tem otimismo, quando a gente tem uma perspectiva otimista sobre uma situação difícil, sobre uma fase difícil, uma coisa difícil que está acontecendo, a gente consegue, com o otimismo, ter clareza sobre o que de fato está acontecendo naquele momento e ter sabedoria para lidar com essa situação, para não ficar nem paralisada e nem revolta, e nem um caos, e nem perdida e sem rumo, sabe? Quando nós estamos ou paralisadas ou revoltas diante de uma situação,
A gente não consegue ter clareza sobre o que realmente está acontecendo. Geralmente a gente aumenta muito a situação, porque, como eu falei, nós mulheres somos mais emotivas, somos mais intensas, nós tendemos a intensificar, a dobrar as emoções e a gente também fica ansiosa. Acaba que vem ansiedade, tanto na paralisação quanto na revolta, nós caímos na ansiedade e caímos na lamentação, na murmuração, na reclamação. Porque a minha vida não dá certo, porque só a vida de fulana dá certo, só a vida de fulana anda e a minha vida tá estagnada e nada dá certo pra mim, tudo dá errado. A minha vida tá tudo dando errado. Parece que o mundo tá contra mim, parece que Deus tá contra mim. É nessa lamentação, nessa murmuração que a gente cai quando nós nos deparamos com uma situação difícil, com uma fase difícil e estamos no extremo, e caímos no extremo. Quer dizer, então, que se eu estiver alinhada com a minha feminilidade na minha rotina e eu me deparar com um momento difícil, eu não vou cair no extremo? Não quer dizer isso. Todas nós corremos o risco. Mesmo nós que mesmo quem está alinhada, quem está conseguindo colocar em prática, quando se depara com uma situação difícil, corre o risco de cair na lamentação, de cair na murmuração, em algum aspecto do nosso extremo, né? Não quer dizer que nós estamos livres disso, gente. Mas quando nós temos clareza da situação e otimismo, a gente consegue ter sabedoria para lidar. E quando a gente tem sabedoria para lidar, geralmente a gente não cai na murmuração. A gente não cai naquilo de ficar se lamentando pelo leite derramado e não faz nada. Bom, mas por que então que é importante ser feminina? Por que é importante estar alinhada com a nossa essência feminina, mesmo quando tudo na vida vai mal? Porque não é fácil, né, gente? Não é fácil a gente estar passando por uma dificuldade e lembrar ainda que a gente precisa ser feminina e pensar em como agir nesse momento. A gente só quer, às vezes, explodir ou resolver aquilo de qualquer maneira. A gente quer se livrar daquele problema. Pra gente passar por essas dificuldades, pra gente lidar com essas dificuldades, com as fases ruins, nós precisamos ser otimistas, nós precisamos ter esperança. E a gente só consegue isso quando nós estamos tranquilas, quando nós estamos alinhadas com a nossa essência, com a nossa feminilidade. Se nós estamos no extremo, nós não conseguimos ter otimismo, nós somos pessimistas, nós caímos na lamentação. Mas então, se a gente decidir assim, eu não quero ser feminina quando as coisas dão errado, eu quero mesmo paralisar, chorar, ou então eu quero explodir, eu quero ser um mar revolto, um vulcão em erupção. Se a gente optar por esse caminho, o que pode acontecer? Em primeiro lugar, a gente vai se sentir perdida, a gente vai estar num caos interno, vamos começar a entrar numa crise interna mesmo, o que leva a gente a ficarmos ansiosas e cair na lamentação, cair no pessimismo, pensar que todo mundo tá contra a gente, que ninguém gosta da gente, que Deus faz isso para irritar a gente, que a vida de todo mundo dá certo, menos a nossa. Quando a gente opta por não querer saber, por não querer estar alinhada com a nossa feminilidade, por continuar centrada no nosso objetivo de sermos mais femininas diante das dificuldades, se a gente opta por não passar por elas, se a gente opta passar por essas dificuldades sem querer melhorar, sem querer aprender, a gente cai no pessimismo. E no final, a gente vai olhar para nossa vida e só vai conseguir enxergar que estamos numa perseguição, que estão perseguindo a gente, que estão querendo que a nossa vida seja a pior de todo mundo. Nós não conseguimos ter clareza para tomar as decisões certas, para lidar com isso da melhor forma possível. E geralmente o que a gente faz, a gente toma a decisão errada. A gente faz o errado, a gente escolhe talvez explodir, talvez falar o que não deveria falar, ou então tomar uma decisão que não seja tão assertiva, tomar uma decisão
por impulso. E quando a gente fica muito ansiosa diante de uma situação assim, e aqui eu não falo sobre a ansiedade clínica mesmo, o transtorno de ansiedade, não falo nisso, eu falo sobre a sensação de ansiedade, aquela sensação que a gente rói a unha, que a gente treme a perna. Quando nós nos deparamos com isso, com a situação ruim e caímos na ansiedade, a gente não tem clareza sobre o que realmente está acontecendo na nossa realidade. Na verdade, a gente aumenta, a gente acha que a gente vê por uma perspectiva aumentada o nosso sofrimento. Como eu falei, a gente acha que tá todo mundo contra a gente, que Deus não gosta da gente, que a nossa vida é a pior de que todo mundo. Quando a gente cai na ansiedade, a gente geralmente aumenta a nossa realidade. E quando nós caímos na lamentação, na reclamação, a gente torna a nossa vida mais amarga e a vida das pessoas ao nosso redor mais amargas. Porque, gente, sinceramente, né, ninguém gosta de ter uma pessoa que reclama o dia inteiro por perto. Isso é uma coisa que eu tento muito trabalhar em mim e que nem sempre é fácil, na verdade nunca é fácil, essa questão de reclamar, porque às vezes a gente reclama, a gente se pega reclamando por coisa boba e a gente não percebe que a gente está sendo chata, que a gente está sendo inconveniente. Isso ser uma mulher que reclama o dia inteiro de absolutamente tudo, tanto do copo que está na pia sujo, quanto de alguma coisa do seu trabalho, dos seus filhos, isso torna a sua vida e a vida das pessoas que convivem com você muito mais amarga. O que não vai de encontro com a nossa feminilidade, porque a nossa essência é uma essência de descanso, é uma essência de acolhimento. E quando a gente cai na murmuração, quando a gente cai na lamentação, na verdade a gente afasta as pessoas, a gente irrita as pessoas. A gente não é uma boa companhia para as pessoas que estão ao nosso redor. Um exemplo que eu posso citar pra gente aqui sou eu mesma. Eu gosto de dar os meus exemplos porque eu também tô nesse caminho junto com vocês, de ser uma mulher melhor, de ser uma mulher mais feminina. Teve uma vez que eu fiquei desesperada e perdida diante da minha situação financeira. Eu comecei a tentar diversas coisas e a pensar, a pensar na possibilidade de fazer diversas coisas para ganhar dinheiro. E o resultado disso tudo foi que eu fiquei perdida e não concluí nada das coisas que eu comecei. Então, eu ter ficado perdida, eu ter ficado ansiosa, não me deixou ter clareza sobre a situação, não me deixou tomar uma decisão assertiva, me fez aumentar muito mais a perspectiva. Eu olhei para uma perspectiva da minha realidade aumentada. Eu não estava realmente lidando com a realidade. Tem uma frase que diz: quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E essa é a mais pura verdade. Então, eu sou uma prova de que quando nós estamos desalinhadas com a nossa essência, a gente fica nesses momentos, né, de dificuldade, a gente se sente perdida, a gente se sente ansiosa, a gente não sabe o que fazer, nós tomamos decisões ruins e caímos na lamentação, o que impacta diretamente nos nossos relacionamentos, tanto o relacionamento conjugal, quanto o relacionamento com os filhos, relacionamento com os pais, com qualquer pessoa, relacionamento no trabalho. Mas aí então a gente pode pensar, a gente pode cair num pensamento que é assim: mas eu tô passando por uma situação difícil, eu não vou ser feminina, eu vou ficar estressada, eu vou ficar chateada, eu vou querer explodir. Sendo que, na verdade, sim, nós vamos ficar estressadas, nós vamos ficar chateadas, podemos ficar frustradas, mas o que a gente vai fazer depois disso, que está muito mais ligada com a nossa essência. É claro que existe um limite. Quando eu falo que nós vamos ficar estressadas, não quer dizer que nós precisamos intensificar. Eu vou ficar estressada mesmo, porque eu posso ficar estressada. A Bia falou que a gente fica estressada, não sei o quê. Não é isso. Eu quero dizer que é inevitável às vezes. A gente vai ficar chateada, a gente vai ficar estressada, mas nós vamos ter um pouco mais de sabedoria para lidar com isso. Depois que acalmar os ânimos, a gente vai saber lidar melhor com isso. Nós não vamos explodir, não vamos chutar o pau da barraca. E quanto mais nós estamos alinhadas com a nossa essência feminina, menos estressadas nós vamos tender a ficar, menos preocupadas nós vamos tender a ficar e mais descansadas, mais tranquilas
nós vamos tender a ficar. É claro que, foi o que eu falei, nós não vamos ficar 100% tranquilas no meio de uma situação difícil, no meio de uma fase difícil. Nós vamos sentir, nós vamos ficar preocupadas, nós vamos ficar estressadas. Mas quanto mais nós estivermos alinhadas com a nossa feminilidade, quanto mais nós sermos otimistas, esperançosas, termos clareza da realidade e ter sabedoria para lidar com aquela situação, menos nós vamos ficar ansiosas, preocupadas e estressadas. O que vale mais, né? A gente tentar se acalmar, a gente tentar pensar sobre a situação, a gente tentar estar alinhada com a nossa feminilidade, tentar ficar calma e tentar pensar sobre o que está acontecendo, ter clareza sobre o que está acontecendo e, consequentemente, ter otimismo, ter esperança, ou nós ficarmos estressadas, nós estressarmos as pessoas, né? Porque nós, mulheres, quando a gente fica estressada, todo mundo fica estressado. A gente acaba estressando as pessoas que estão com a gente, porque a gente tende a fazer birra, a gente tende a querer mostrar para as pessoas o que a gente está sentindo, só que por uma forma errada. A gente faz da forma errada, né? E aí acaba que a gente estressa o marido, a gente estressa os filhos, a gente estressa os pais, enfim. É claro que vale mais a gente tentar ser otimista, a gente tentar ter esperança, a gente tentar se acalmar os nervos e pensar sobre a situação com clareza, do que a gente ficar se lamentando, do que a gente ficar estressada, do que a gente brigar, do que a gente gritar, chutar o pau da barraca. É claro que vale mais a gente tentar ser otimista, a gente ser um pouco mais otimista. A lamentação não vai trazer nada de bom pra gente, ela não vai trazer frutos bons pra gente, pelo contrário, ela vai nos tornar mulheres amarguradas, mulheres que não são boas companhias, mulheres que as pessoas não vão querer estar ali ao redor, sabe? Nós não seremos exemplo para as pessoas ao redor se nós cairmos sempre nessa lamentação, de ficar lamentando o dia inteiro de como que a nossa vida é ruim e as outras pessoas são boas. Agora, o otimismo, sim. O otimismo dá pra gente bons frutos. O otimismo, quando a gente começa a ter uma perspectiva mais otimista, a gente consegue começar a pensar em como que a gente pode lidar com aquela situação. Se a gente consegue mudar essa realidade, melhorar essa realidade, ou se a gente consegue lidar com ela, quando é uma coisa que a gente não consegue muito lidar, né? Se a gente consegue lidar pelo menos internamente com ela. Então, isso não vai te prejudicar, isso não vai prejudicar a gente nos nossos relacionamentos, né, nas pessoas à nossa volta, e não vai desalinhar a gente, não vai desequilibrar a gente, porque definitivamente a mulher feminina não é a mulher desequilibrada, não é a mulher que briga, que grita, que xinga, que chuta o pau da barraca, definitivamente não é. A gente tem que pensar qual das duas opções que vão trazer mais frutos pra gente, que vão ser mais eficazes da gente implementar, porque tudo dá fruto. Tanto a lamentação quanto o otimismo, os dois dão fruto. A gente só precisa saber escolher com sabedoria qual é o fruto que a gente quer pegar. Como que a gente pode ser mais feminina diante de um cenário difícil? Mesmo quando a gente olha para nossa vida e pensa que nada dá certo, que tudo vai mal, que Deus está contra a gente, o mundo está contra a gente, que tudo na nossa vida dá errado. Como não ficar estressada, não cair na lamentação e no pessimismo e continuar alinhada com a nossa essência? Como eu falei para vocês, nós mulheres, nós somos como o oceano. Nós temos as duas pontas do oceano. A gente tem a ponta que o oceano tá calmo, o oceano tá parado, e o outro lado que o oceano tá agitado, que pode acontecer que pode ser um tsunami. Onde a gente erra quando a gente chega numa situação difícil, quando a gente olha pro cenário da nossa vida e só enxerga as coisas ruins. Ou a gente espera as coisas caírem do céu, ou a gente fica um oceano muito tranquilo, muito calmo, a gente espera as coisas caírem do céu, ou a gente cai no outro lado, que é o lado do mar revoltado, ou a gente briga, ou a gente
chora ou a gente explode. Nenhum dos dois lados é eficaz, nenhum dos dois lados é bom pra gente. Para começar, nós precisamos de 3 coisas: sermos mais otimistas, ter clareza sobre a realidade, sobre a verdadeira realidade e ter sabedoria para lidar com essa realidade. Clareza. A clareza para enxergar a verdadeira realidade e não uma realidade aumentada ou diminuída, que nós já conversamos aqui. Não enxergar, não cair no sofrimento profundo, você sofrer mais do que você deveria pelaquela situação. E também não ficar apática, não enxergar a realidade, querer se enganar e achar que tá tudo bem, que isso é normal e que na verdade não é, né? Nenhum dos dois casos a gente consegue lidar com isso, nenhum dos dois casos a gente consegue agir. A gente só consegue ou chorar ou colocar a venda nos olhos. Depois nós precisamos ter otimismo, ter um olhar otimista, nós precisamos ter esperança de que é uma fase, de que vai passar e de que nós podemos, talvez, dependendo da situação, melhorar aquela realidade. E quando nós somos otimistas, nós conseguimos ser um descanso para as outras pessoas. Quando, por exemplo, a gente passa por uma situação ruim em grupo, uma situação coletiva, se nós formos otimistas e não formos aquela pessoa que fala que vai estar tudo errado mesmo, que vai piorar, a gente acaba estressando as pessoas que estão ao nosso redor. A gente não é um descanso e isso não vai de encontro com a nossa essência, porque a nossa essência é uma essência de descanso, é uma essência de acolhimento. Quando a gente cai na murmuração, a gente não consegue ser descanso, a gente consegue só ser mais um problema. A gente já tem o problema que de fato aconteceu, de que de fato está acontecendo, e agora a gente tem mais um problema, que é uma mulher que está reclamando o dia inteiro de tudo e de todos e da situação também. Porque quando a gente começa nisso, quando a gente cai na murmuração, não é sobre uma coisa específica, a gente reclama de tudo. E quando a gente cai nisso, a gente não consegue ser um descanso para as pessoas que estão ao nosso redor. O que não vai de encontro com a nossa essência, porque nós não temos a essência de ser guerra, de ser caos, nós temos a essência de ser descanso, de ser acolhimento. E por último, sabedoria para lidar com a situação. E aqui entra um outro ponto, que talvez, às vezes, nós passamos por situações difíceis que não é de nossa responsabilidade, que a gente não consegue mudar, que a gente não consegue melhorar aquela realidade. Às vezes isso acontece. Mas a gente consegue mudar o que a gente faz com aquilo. Qual a nossa mentalidade diante daquela situação. E sempre o que a gente pode tirar de aprendizado. Sempre olhar para uma ótica diferente de o que eu posso aprender com essa situação. Para a gente aplicar clareza, para a gente ter clareza diante de uma situação difícil, eu sei que não é fácil, porque no momento nós estamos estressadas, preocupadas, nós estamos um turbilhão de sentimentos e pensamentos, a gente não consegue organizar isso, a gente não consegue ter clareza quando nós estamos muito emotivas, quando nós estamos um vulcão. Então, o que eu gosto de fazer geralmente, quando eu tô passando por uma situação assim, eu paro, eu sento, eu paro. E eu gosto de ficar em silêncio, eu gosto de ficar um pouco reservada e em silêncio. Você pode anotar no caderninho também, eu já fiz isso algumas vezes, eu acho muito legal. Você pegar um caderninho, uma folha de papel, qualquer coisa que você tiver, e anotar o que você está sentindo, por que você está sentindo e como que você pode lidar com isso. Será que eu consigo mudar essa situação? Ou será que eu consigo, pelo menos, mudar o que eu estou sentindo sobre isso? Ou, pelo menos, controlar as minhas ações, os meus impulsos sobre isso? Isso vai te dar clareza. Isso ajuda a gente a ter clareza, porque nesse momento nós estamos mergulhadas num caos mesmo, interno. O que eu tô sentindo? O que tá acontecendo? Assim, o que tá acontecendo dentro de mim? O que eu tô sentindo? Escreve o que você tá sentindo. O que tá acontecendo de fato? Por que eu tô me sentindo assim? E como que eu posso mudar isso? Seja internamente ou externamente. Se você tem como mudar aquela situação. Se você tem como melhorar aquela situação ou não.
Mas a gente sempre pode mudar o que a gente está sentindo, o que a gente vai fazer, quais atitudes a gente vai tomar. E aí a sabedoria, ela entra nisso, nesse ato da gente escrever, da gente colocar na nossa frente ou organizar os nossos pensamentos de alguma forma que você se sinta mais confortável. A clareza, ela chega nesse momento, porque a gente tem clareza do que a gente está sentindo, o que está acontecendo, por que nós estamos sentindo isso e o que nós podemos fazer. Isso é ter clareza. E nesse momento, gente, a gente precisa ser sincera com a gente mesmo, porque a gente pode cair na mentalidade de que o mundo gira ao nosso redor, de que a culpa é dos outros, de que eu tô assim porque a culpa é dele. Na verdade, não. Quanto mais sincera a gente for conosco, com a gente mesmo nesse momento, mais clareza a gente vai ter sobre a situação e sobre as situações posteriores que vão chegar, as dificuldades posteriores que vão chegar. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem aqui embaixo nos comentários sugestão de vídeos, de temas pra gente conversar aqui. Como que é a experiência de vocês diante desses momentos, assim? O que vocês fazem pra lidar com essa situação, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo.